Professor, seja muito bem-vindo. A palavra é do senhor. Bom dia a todos. Antes de mais nada, professor Calhau, muito obrigado aí pelo convite. Necessariamente tenho que agradecer ao Paulo, né, um colega do Ministério Público do Paraná, mas amigo, antes de mais nada. Né, tenho como uma enorme referência, como vários aqui certamente estão presentes. Só para parabenizar mesmo, acho que inicialmente, assim, essa ideia de resgatar discussões que eu me arrisco a dizer, talvez a maior parte, ou os fios que as conduzem aqui, quiçá de todos os convidados, eles tiveram origem em reuniões das quais eu fiz parte, ali, junto com o Paulo, desde o início, né, no grupo Modernas Tendências do Sistema Criminal. Então, isso aqui, o espaço acaba sendo quase um revival, né, um reunion, poderia-se dizer assim. Isso é muito bacana, né? Então, agora, se isso pode gerar uma certa sensação de conforto, por um lado, né? Como você dá a impressão que você sempre está em casa, por outro, me deixa uma situação assim, bem rapidamente, essa sensação de conforto é dissipada. Antes de mim falou a Priscila, falou o Rodrigo, após, salvo engano, na sequência, nós temos uma fala do Paulo, quer dizer, tudo que eu não precisava era estar no meio dessa confusão, mas, enfim, agradeço enormemente, vamos diretamente para o tema para não estourar o tempo aí que me foi permitido. A ideia é tratar de um tema que já vem me importunando há alguns anos, vamos dizer assim, né? Essa questão da sanção pecuniária, especificamente agora sobre a vertente na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Vamos virar um pouco a chave, sai de discussões de uma determinada área e vamos parar em outras, mas todas elas com esse fio relacionado ao que tem de mais, vamos dizer assim, moderno, o mais atual em termos de discussões em mundo, né? Essa é uma pergunta que ela necessariamente faz com que eu enfrente na verdade, assim, o tema, ele me faz com que eu enfrente duas perguntas, né? E eu parto dessas duas perguntas, e isso basicamente é o que vai pautar a nossa discussão aqui. A pergunta inicial é que se é possível que a via pecuniária ela dê ensejo a uma sanção realmente eficaz. Eu vou cuidar muito com as expressões aqui, eu sei que o Paulo cuida muito mais do que eu, inclusive com a linguagem, então isso é proposital. Então, se a via pecuniária, vamos traduzir isso em dinheiro, num primeiro momento, assim, num sentido genérico, ele pode realmente gerar uma sanção eficaz. E sendo positiva essa resposta, a pergunta que surge é se isso é possível, né, se realmente é possível, no âmbito da responsabilidade pela pessoa jurídica, quer dizer, se a sanção pecuniária ela vai ser eficaz, não agora em qualquer tipo de responsabilidade, mas no âmbito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Veja que o que está por trás, então, é primeiro saber se a restrição pecuniária ela pode gerar ela tem um potencial sancionador. Depois eu dou um passo além e pergunto se a restrição pecuniária ela precisa fazer o uso da via penal. E depois um terceiro, que seria se isso daria certo no âmbito da responsabilidade pela pessoa jurídica. Essas são três questões que eu diria assim, elas estão diretamente ligadas à nossa discussão. Mas por que surgem essas perguntas? Eu acho que isso talvez dê concretude à nossa conversa aqui, para ver onde a gente quer chegar, né? Nada melhor do que pegar um exemplo concreto que pode ser inserido dentro do nosso ordenamento, né, já que o nosso ordenamento ele é farto em exemplos complexos que, às vezes, o direito não consegue vencer. E já que estamos falando de responsabilidade da pessoa jurídica, é natural que esse exemplo seja trazido ali de uma infração ambiental. Nossa Constituição, todo mundo sabe, ela prevê 3 possibilidades da via pecuniária ser usada como uma consequência jurídica na infração penal. Gostemos ou não, correto ou não vou entrar em discussões sobre bis in idem, mas vamos assumir isto como um direito posto, está lá previsto na Constituição Federal, ao tratar do dano ambiental. Ou seja, isso não é objeto de discussão aqui. Mas, uma vez previsto isto, que a infração ambiental ela dá ensejo a 3 formas concomitantes de consequências pela via pecuniária, do que eu estou falando aqui, pela via civil, uma reparação, pela via administrativa, uma multa administrativa, e pela via penal, uma pena de multa. Pois bem, uma vez previsto isto,
Um caso concreto, eu lembro que eu trabalhei isso junto com o colega Felipe Atete, numa certa oportunidade, até foi a origem de um trabalho capitaneado ali, coordenado também pelo Paulo, em que identificávamos assim uma situação emblemática de um rompimento bem paranaense, mas que pode se aplicar em qualquer lugar do país, aí de um rompimento de um oleoduto da refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, onde eu trabalhei ali por cerca de 3 anos. Isso ocorreu em julho de 2000, né? E a título, no que interessa aqui, a título de sanção foi fixado basicamente, vejam só que curioso, a responsabilidade civil foi fixado algo que seria o correspondente a cerca de $1 bilhão, né? Vou traduzir isso em dólares aqui para ficar mais fácil a padronização. Isso só de dano material. Na época, dano material ao meio ambiente, né? Foi considerado em distintos aspectos. Na época não se utilizou, até onde tenho conhecimento, aquela vertente dos danos morais coletivos, que certamente subiria ainda mais esse valor. Depois nós temos no âmbito administrativo, foi fixado em cerca de $100 milhões a multa pela infração administrativa. E a multa penal ficou em $300 mil. Eu poderia dizer assim, talvez em meros $300 mil diante da confusão criada. Veja que situação paradoxal, e isso é o problema posto em mesa aqui que eu queria trazer. A resposta penal, que deveria ser aquela mais intensa, justamente por ser nesta área onde existem mais garantias e formalidades, se traduziu no caso concreto como a mais insignificante. Não que $300 mil seja insignificante, né? Acho que para todos nós aqui, ninguém falaria isso, ousaria falar isso, mas do tamanho do dano ambiental causado, onde a responsabilidade civil fica em $1 bilhão, e especificamente a questão da multa fica em $300 mil, algo talvez esteja errado aí. Qualquer hipótese da qual eu parto, de que essa desproporção ela é causada por um problema de argumentação jurídica, cujos efeitos elas vão se reproduzir, seja no momento de produção legislativa, seja no momento de aplicação do direito propriamente dito. A discussão portanto, de argumentação jurídica. Eu não quero fazer um jogo de semântica aqui, não, para falar bonito e depois não ser compreendido, não é isso. Mas é importante a gente fixar algumas premissas importantes. Vejam, há, no meu modo de ver, uma indefinição no que eu chamo de espaço de tutela que corresponderia a cada uma dessas instâncias de sanção. Quando eu uso a expressão espaço de tutela aqui, eu estou falando claramente de um problema de adequação. Um problema, portanto, que tem um vínculo, um eixo, se a gente utilizar, dependendo do marco teórico que a gente for utilizar, mas isso vai redundar num problema de proporcionalidade. Justamente por existir essa confusão nesse espaço de tutela adequado para cada uma das instâncias, isso gera a desproporção. E onde você quer ir? Vamos dar um passo além. Isso tem feito com que a modalidade pecuniária, de sanção pecuniária, ela invariavelmente seja percebida sem que se dê conta, sem que a sociedade, sem que os autores, sem que os operadores, sem que os legisladores se deem conta de conteúdos. Novamente, atenção às expressões, aos seus conteúdos aflitivo, dissuasório e reparadores. Eu sei que é posto, né, e tem muitos, às vezes, graduandos aí que podem estar acompanhando, fala assim, não, espera um pouquinho, a responsabilidade civil, ela não tem conteúdo aflitivo nenhum. Bom, primeiro, seja bem-vindo que não é bem assim, né, basta pegar alguns julgados de dano moral, a desembargadora Priscila estava aqui na sala conosco, eu sei que não é da Câmara dela, mas certamente se a gente fizer uma pesquisa dentro do Tribunal de Justiça do Paraná e em outros tribunais, a gente vai buscar e vai identificar que invariavelmente se usa assim, que o dano moral ele foi utilizado para castigar. Para dar um determinado valor pelo castigo, pelo sofrimento que a vítima teve, etc, e por aí vai. Então, conteúdo aflitivo também existe em determinados âmbitos que não são, assim, tão postos de destaque, né? Dissuasório, não precisa nem dizer o que se faz no âmbito administrativo, né? Você sobe uma multa administrativa para o sujeito tentar ver se previne um determinado tipo de comportamento. E reparador, parece até óbvio pela perspectiva econômica aqui, mas eu vou além. Eu acredito que a fragilidade dessa percepção, ela se dá por uma má compreensão de certos efeitos que são derivados da sanção pecuniária. Efeitos que são derivados desse pagamento de pecúnia
com implicações diretamente relacionadas à eficácia. Se queremos saber, então, se a via pecuniária ela pode ser uma via eficaz para punir, como premissa, nós temos que usar uma forma mais precisa da definição do termo sanção eficaz. É por isso que eu vou atrás dessa expressão. O que quer realmente dizer, em outras palavras, assume-se assim que eu só vou compreender o que é uma norma eficaz, uma norma sancionatória eficaz, se eu entregar um maior rigor científico para isso. O que tem a ver isso com essa discussão concreta que eu vinha trazendo? Aplicando esse raciocínio ao nosso tema, fica claro que a problemática aqui, ela dá ensejo a diversas investigações. Em primeiro lugar, é necessário verificar se o dinheiro, se a pecúnia, ela pode ser um instrumento sancionador eficaz. Se o dinheiro pode ser visto como um pressuposto sancionatório, é dizer, uma condição para sancionar. O dinheiro pode sancionar? Essa é a primeira pergunta e uma primeira investigação sairia daí. Segundo, depois eu preciso saber se essa sanção pecuniária ela pode ou não gerar o cumprimento da norma. É dizer, uma obediência da norma. Uma vez utilizado, se isso vai gerar o cumprimento, e não por qualquer pessoa, mas pela pessoa jurídica aqui. E um terceiro, tendo a resposta positiva, é dizer, que uma pessoa jurídica ela pode se intimidar, dê um efeito reparador e, portanto, tenha um conteúdo aflitivo para ela, para que ela cumpra essa norma, investigar sobre a proporcionalidade ou não dessa forma de sancionar. Quais os critérios devem ser levados em considerações aqui? Já antecipo, essa terceira pergunta ela é de altíssimo alcance e eu já não abordo aqui, até porque o tempo voa, né? Eu me limito a aprofundar um pouquinho nas duas primeiras. Saber se a via pecuniária ela é uma via eficaz para sancionar e se ela tem potencial para gerar obediência da norma por pessoas jurídicas. Não vou me estender, mas por onde eu poderia começar aqui para tatear, para dar umas breves reflexões? Inicialmente, é importante usar aqui como ponto de partida, assim, para começar a conversa, uma perspectiva sociológica, que eu acredito que pode contribuir para esse nosso problema de argumentação jurídica. A perspectiva sociológica é que vai assumir que uma norma só é eficaz se ela for obedecida. E para ser obedecida, a norma ela tem que cumprir, temos que entender que uma norma, o cumprimento de normas, a só se dá através de entender por que as pessoas cumprem a norma. Existe um livro clássico aqui, que é Tom Tyler, né? Why People Obey the Law, porque as pessoas obedecem. E ali ele trabalha com uma ideia assim, uma busca de, através de dados empíricos, tentar entender por que as pessoas cumprem a norma, se em resumo aqui, ou concretamente, se a discussão está relacionada a ter medo da norma, ou eu cumpro por uma outra razão. Empiricamente é demonstrado que as pessoas cumprem não porque têm medo da norma, mas, invariavelmente, porque existe uma legitimidade, um maior respeito. Aliás, essa é a sorte, porque, certamente, assim, pelo respeito à norma é que a maior parte das pessoas talvez não cometam crimes, ao menos crimes de grandes proporções. Além disso, quando falamos de eficácia, nós temos que estar ciente de que nesse âmbito é fundamental aferir e compreender as expectativas da norma. Isso nos leva a pesquisar sobre a própria concepção de direito. Claramente aqui, aferir quais eram as expectativas da norma no momento da sua elaboração, em última análise, eu perguntar de como o direito está compreendido. Por que eu estou passando por essa questão toda, reitero, de argumentação jurídica, e desculpa logo no início da manhã, né, já trazer algumas questões um pouco mais pesadas. Porque, veja, mais do que ser visto aqui como um conjunto de normas, esse conceito tradicional lá da teoria geral do direito, o direito cada vez mais é visto como uma prática social. É dizer, uma atividade com propósitos práticos. Mais do que concebido como meras normas, uma junção de normas, nós estamos falando aqui em algo que também tem normas, mas tem procedimentos, tem valores, tem ações, tem os atos dos seus operadores.
E por que eu estou passando nisso? Porque também tem no direito como ele é percebido socialmente. O direito é concebido como uma prática social, é um direito concebido como um conjunto de atividades em prol. Era aqui que eu queria chegar, de uma ideia que pretende realizar justiça. Uma pretensão de justiça. Para isso, cada vez mais se diz que se eu quero buscar uma pretensão de justiça, eu preciso extrair isso não de valores subjetivos que estejam na cabeça de alguém, mas de valores que podem até ser morais, mas de cunho objetivos. É dizer, valores extraídos de critérios não arbitrários, para usar um termo utilizado pela filosofia do direito. Já começo a caminhar aqui para o fim. Aliás, desde o início a gente sempre começa a caminhar para o fim, né? Mas, com isso em mente, o que a gente percebe é que o direito passa a ser visto como um processo. Um processo que, portanto, ele deriva de determinações racionais. Cada uma das suas etapas deve ser justificada. A imposição de regras devem estar justificadas. Existe um processo de argumentação por trás disso. Eu vou dar alguns saltos aqui, né? A ideia de justiça traz consigo todos os demais valores que estão vinculados a essa ideia. Validade, legitimidade, legalidade, liberdade, eficácia, e era aí que eu chegava novamente. Nos debruçarmos sobre a eficácia passa a ser vista como um dos valores da ideia de justiça. A eficácia é um valor que deve ser compreendido através de determinadas práticas sociais, uma vez mais. Essas práticas é que tornam possível objetivar significados de valores. Por que eu estou falando tudo isso? Para analisar a existência de uma norma sancionatória eficaz, eu preciso saber quais são as práticas. Quais seriam as práticas que vão evidenciar que uma norma, uma vez editada, ela vai ser obedecida. É dizer, se for estabelecido no Código Penal que a pena para pessoa jurídica, a título de responsabilidade penal, será pela via pecuniária, eu preciso identificar se a prática que está sendo prevista, ela é uma tal que vai gerar obediência à norma. Aí é o link. Essas práticas e dos efeitos desejados por ela. Para dar um enorme salto aqui, e me desculpem se estou... acho que eu não estou avançando no tempo, pelo menos pelos meus cálculos aqui. Aí é que começa a interessar, a conversa começa a ficar muito mais concreta. Essa perspectiva traz um significado muito distinto e entrega uma melhor compreensão àquelas funções dos efeitos sancionatórios. Aquilo que se vê lá como alguns como teoria das penas, aquela história inteira que algo absolutamente abstrato que às vezes não se consegue, realizar efetivamente. Você chega para um aluno de direito e depois pergunta para ele, qual que é a teoria que a gente vai aplicar? Não, a teoria é essa. O que é isso efetivamente? Vamos falar em funções dos efeitos sancionatórios. Aliás, uma expressão que eu sei que o Paulo mesmo gosta. As funções dos efeitos sancionatórios servem para demonstrar como a expressão sanção eficaz deve ser compreendida. Serão esses efeitos que podem servir como parâmetro, guidelines, diretrizes, para aferir se uma norma tem potencial para ser obedecida, perdão. Chegando aqui, temos esse segundo passo, então. Diz respeito se a responsabilidade pela pessoa jurídica, as questões que surgem acabam sendo, e devem ser respondidas, são quais os efeitos têm o potencial de implicar na obediência da norma, e se esses efeitos eles podem ser gerados, a partir de uma restrição pecuniária. Essa é a pergunta que se põe, né, desde o início. São esses efeitos que vão servir como parâmetros para analisar se a sanção pecuniária pode ser um instrumento eficaz. Em síntese, em absoluta síntese, são 3 efeitos que devem estar presentes de forma concomitante, segundo entendo, segundo estudos que tenho realizado cada vez mais, para que eventualmente esteja cumprida esse objetivo. No momento da edição da norma, deve-se ter presente, então, uma norma sancionadora para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, deve-se ter presente que qualquer sanção ali deseja aplicar, a pessoa jurídica deve possuir um efeito retributivo,
visto sob uma perspectiva sociológica, é dizer, perspectiva sociológica de restrição de consumo, restrição de acesso ao que se compreende como sociedade de consumo. Daria para falar o dia inteiro sobre isso. Uma sociedade onde os símbolos importam muito, onde a restrição pecuniária pode impedir o acesso a símbolos, acesso a status, acesso aos lugares de falas. Então, esse é o efeito retributivo que se busca. Um efeito retributivo, um efeito preventivo, que vai justificar o limite da aflição e expressará até a utilidade da sanção, um efeito dissuasório, portanto, e um efeito reparador. Só que um efeito reparador, leia-se aqui, não necessariamente só em termos econômicos e pecuniários, mas em termos de satisfação social, de ser vista pela sociedade, de ser vista como, pela vítima, como eficaz, como uma resposta que a vítima e a sociedade esperava naquele caso. O que a gente pode concluir? E acho que com isso eu estou respeitando meu tempo, professor Calhau, se por acaso eu não estiver fazendo isso, me corte. Primeiro, que a via pecuniária é apta, sim, a preencher todos os sentidos que eu referi há pouco, que impliquem numa norma eficaz. 2, na atualidade, porém, o que a gente percebe é uma absoluta inobservância dos espaços de tutela que deveriam estar reservados a cada uma dessas modalidades. De toda forma, existe um espaço de aperfeiçoamento normativo penal aqui, pela via pecuniária, de maneira eficaz, para que a via pecuniária, de maneira eficaz, assuma um protagonismo no âmbito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque essa via é apta a sancionar de forma eficaz, tal qual eu estou dizendo? Por 3 razões. E aí eu trago alguns exemplos. Primeiro, porque ela gera um sentido aflitivo. Como gera um sentido aflitivo da pessoa jurídica? Será que pelo dinheiro eu consigo? Bom, eu falei há pouco, talvez tenha passado despercebido, que gerar aflição no nosso âmbito é gerar sob a perspectiva sociológica, sob a perspectiva de retirar do determinado espaço de fala, de um espaço que gostaria de participar. Até que ponto eu não consigo, pela via, interferir numa pessoa jurídica dela estar impedida de participar de uma concorrência porque tem uma ficha suja? Ou porque ela tem uma queda na bolsa tão brusca que ela simplesmente perde parte substancial de seus acionistas. Isso é um efeito aflitivo. 2, gera um efeito preventivo, intimidando com altas multas administrativas. Basta ver até onde se chega com as multas administrativas para tentar fazer esse efeito. Eu não vou nem me estender muito aqui, mas me parece muito evidente que pela via pecuniária isso sim é possível, o efeito preventivo. E 3, o efeito reparador. Economicamente, com razões óbvias. Só que tem o simbolicamente. É necessário reconhecer que existe um vácuo aqui, pois não se enxerga um instrumento hoje posto que satisfaça simbolicamente vítima e sociedade. Agora, com os 2 minutos e 40, eu acho que me restam, eu trago aqui algumas coisas interessantes que podem estar inclusas. O senhor tem mais 8 minutos. Que bom, professor. Então, eu calculei sempre 5 minutos, que eu aprendi com o meu tutor, né? Eu aprendi a utilizar e chegar antes para que a gente possa realmente aproveitar. Veja só, onde eu queria chegar. Vamos trabalhar um pouco com essas questões dos efeitos aqui, seja reparadores, seja de satisfação. Eu falei em satisfação simbólica da vítima. A vítima quer se ver, de alguma forma, vamos dizer, que foi entregue a ela algum tipo de justiça, que foi entregue pela justiça, que lhe dê esse sentimento de satisfação a partir da resposta entregue. O que está se fazendo hoje com o dano moral? O dano moral é um bom exemplo, né? Dano moral, eu falava há pouco, façam essa pesquisa na jurisprudência, hoje ainda mais, no cenário brasileiro, isso se fala de forma muito intensa, né? Principalmente na área ambiental, na área laboral também tem se falado, dano moral coletivo, uma forma até bem banalizada. O que está se fazendo com isso? Se não buscando um instrumento que entregue uma resposta que satisfaça a vítima. Isso já não é mais reparação. Pode usar o termo reparação, mas isso não é mais reparação, um mero ressarcimento. Até que ponto
esses valores estabelecidos a título de dano moral, por exemplo, eles são mensuráveis objetivamente? Alguém se arrisca a fazê-lo? Alguns ordenamentos trataram isso no âmbito da responsabilidade civil com barreiras, né, estabelecendo uma tábua, né, uma tabela que pudesse de alguma forma estabelecendo, olha, se perder um dedo vai receber tanto, se perder uma mão, assim sucessivamente. Eu acho que a gente tem que dar um avançar aqui. E aí eu trago algo que talvez possa parecer interessante. Já existem estudos neurocientíficos hoje que avançaram no sentido de descobrir que ativações significativas em certas áreas do cérebro, através me refiro aqui em tecnologia de neuroimagem funcional, né? Começam a entender correlatos neurais de dor. É dizer, determinadas áreas do cérebro, elas, quando estimuladas de uma determinada forma, fazem com que os indivíduos eles possam ser ou mais estimulados a comportamentos dolorosos, né? Poderia dizer assim, de dor. Isso significa o quê? Que começaria a abrir um espaço de objetivação de uma avaliação de dor. Uma avaliação legal de dor por vias mais objetivas. As discussões, elas começam a passar assim, se a neuroimagem ela proporciona métodos cada vez mais objetivos para isso. Se a gente consegue se apartar de um enfoque de narração subjetiva sobre a dor, sobre a prova da dor. Se a neuroimagem está sujeita às mesmas limitações subjetivas, em última análise, a gente vai acabar simplesmente utilizando um instrumento para parar no mesmo problema que a gente sempre teve. Enfim, a busca da dor emocional parece que começa a encontrar nas técnicas de neuroimagem algum porto um pouco mais seguro. Lógico que eu trago um monte de bagagem aqui, né? Um monte de pergunta na bagagem, né? Mas quem que vai fazer a carga probatória disso? O juízo. Isso são técnicas absolutamente caras, mas onde eu quero chegar é que, ao permitir isso, que danos emocionais ocasionados em determinadas vítimas de delitos, elas possam ser avaliadas de forma mais objetivas, isso serve, seja para ressarcir, mas também serve para individualizar a pena. Vamos voltar para o nosso Código Penal. Todo mundo lembra lá que o artigo 59, né, quando traça as circunstâncias judiciais, ele estabelece como um dos eixos justamente as consequências as consequências do crime para a vítima. Consequências, inclusive, em termos de dor. Esse é só um pequeno retrato de tudo que está envolvido atrás disso, professor Calhau. Mas, assim, me parece... Você vai falar, esse é um mundo completamente inseguro. Bom, esse é o mundo que a gente vive já há um bom tempo, né? Isso não é nenhuma novidade. A pandemia só fez colocar isso mais à mesa. Mas uma coisa me parece certo, né? O desafio nosso, dos operadores, é justamente fazer com que, quando se for traçar essas normas, quando se for aplicar essas normas, essas práticas sociais, de última análise, elas evitem leituras apressadas dessas contribuições. Essas são contribuições que elas devem demandar, e eu vi a sua intervenção um pouco mais cedo, quando falava ainda com o professor Rodrigo, sobre a necessidade de uma cautela no momento de reflexão de determinados códigos, né, como o Código de Processo Penal atualmente. E aqui é a mesma coisa. Não se podem ter leituras apressadas, né? Até porque nós vamos chegar a entrar no momento, as leituras apressadas, invariavelmente, elas acabam ignorando os limites de um Estado social e democrático de direito e de respeito a direitos fundamentais. E, em última análise, é o que a gente busca com a aplicação disso. Professor, peço desculpa se eu, por acaso, tiver avançado, acredito que não, né, e me coloco à disposição e espero ter podido contribuir de alguma forma. Professor Paulo Busato? Bom, resta agradecer também ao Alexei. O Alexei é um companheiro de longas e muitas jornadas, assim como a Priscila, o Rodrigo, todos que antecederam. O Alexei, quando referiu no começo a algumas reuniões que nós fizemos, professor Lélio, isso as atividades de grupos de pesquisa, de vários grupos de pesquisa, nos quais ele participou junto comigo, desde o princípio, em várias atividades diferentes de desenvolvimento. Então, é uma pessoa com quem a gente sempre conta para trabalhar, e o tema que ele está tratando é um tema de uma tese em andamento, que vai coroar o título de doutor
do professor Alexei, que conhece muito sobre a matéria.